Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou Alexandre Senechal e hoje nós vamos montar a seleção brasileira ideal com o que o Dorival Júnior tem à disposição. Vou montar o time que eu montaria, vou montar também o time que o Dorival Júnior deve escalar para a partida, para as duas partidas, né, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Primeiro amistoso contra a Inglaterra, Dorival Júnior com muitos cortes, estreia do novo técnico da seleção brasileira e ele vai ter alguns problemas aí para montar esse time. Não tem os goleiros titulares, provavelmente não tem a sua zaga titular. Ainda não conta com Casemiro, não conta com Neymar, né? Querendo ou não, o Neymar ainda é o principal nome aí da seleção brasileira. Eu já não levaria mais, mas ele é. Enfim, vamos montar essa seleção brasileira aqui para os amistosos dessa data FIFA, começando, claro, pelo jogo da Inglaterra. A gente está aqui no site do GE, lá no Você Escala, seleção para enfrentar a Inglaterra. Monte o seu time. Esse aqui é o meu time, tem aqui a tela. Vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu montaria, vou começar pela minha formação, depois pela formação que eu imagino que o Dorival vai utilizar. Eu montaria um sistema diferente, tem vídeo aqui no Pra Jogo já falando que para mim o Brasil teria que jogar mais em transição, fazendo um sistema um pouco diferente, mas não vai ser possível, até porque o Casemiro não está na lista, então não vai ser possível montar da forma como eu imagino que seria. Mas vamos tentar esboçar um pouquinho esse Brasil aí do Dorival Júnior, como eu montaria com as peças que o Dorival Júnior tem agora. Então no gol, para começar, a gente tem Bento, Léo Jardim e Rafael. Para mim, só um dos três vão fazer parte de fato desse ciclo de Copa do Mundo. Estou falando do goleiro Bento do Atlético Paranaense. Eu trabalho aqui no futebol do Paraná, para quem não me conhece, e o Bento não está, digamos, na sua melhor fase, perto do que ele já jogou. Mas eu ainda acho que o Bento, dos nomes que tem à disposição, teria que ser o goleiro titular, portanto, seria a estreia do jovem arqueiro do Atlético Paranaense na seleção brasileira. Na lateral direita, a gente tem como opção o Ian Couto e o Danilo. O Danilo é mais experiente, o Ian Couto um garoto que é muito bom no apoio. Por conta desse sistema, desse 4-3-1-2 que eu escalei, precisaria de caras mais fortes dos lados. Então, para mim, o Ian Couto titular e também o Wendel do Porto, na falta de um nome como, por exemplo, o Guilherme Arana do Galo. Renan Lodge foi para a Arábia, tem algumas dúvidas aí na lateral esquerda. Não acho o Ayrton Lucas um jogador tão bom assim para a seleção, acho ele um bom lateral, mas eu iria hoje de Wendel, apesar do torcedor do Porto estar bem surpresa com a convocação. Para a zaga, e aí tentando até ter uma lógica nas convocações, eu colocaria o Beraldo como titular, zagueiro canhoto, ex-São Paulo, hoje no PSG. Muito potencial, para mim vai estar no ciclo dessa Copa do Mundo também. Acho que o Beraldo é um bom nome. Junto a ele, eu colocaria o Bremer. Aí, tudo bem, o Bremer acabou de chegar, mas eu acho que o Murilo do Palmeiras ainda não tem tanta cancha, tanta casca para ser um zagueiro de seleção. Claro, pode ser provado, claro, é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, mas eu iria de Bremer. No meio-campo, na falta do Casemiro, eu escalaria o meio-campo com o André, Bruno Guimarães e Douglas Luiz nessa linha de três. O André é um cara que pode baixar para fazer essa saída de jogo. Bruno Guimarães e Douglas Luiz, dois caras que jogam na Premier League e que conseguem dar muito dinamismo pro Newcastle e também pro Aston Villa, os seus times lá na Inglaterra. Portanto, escalaria no meio campo um pouco mais sólido com esses jogadores para você ter posse de bola e também ter ações rápidas no contra-ataque. Aqui no meio, para mim, Lucas Paquetá é o nome. A gente pode até discutir o primeiro volante, se você quiser colocar três de Premier League, poderia ser o João Gomes aqui, está muito bem no Wolverhampton, um dos maiores jogadores, um dos maiores roubadores de bola da Premier League, mas eu ainda gosto mais do futebol do André do Fluminense, por isso coloco ele na minha lista. E aí no ataque, faria o ataque do Real Madrid, com o Rodrigo saindo da direita para dentro e o Vini Júnior saindo da esquerda para dentro, sem centroavante, sem um jogador de referência. Esse seria o meu Brasil, a forma como o Brasil deve jogar, e recomendo. Vai no nosso YouTube, entra também nas nossas redes, pega o último vídeo aqui do Pra Jogo, que eu falo sobre essa mudança de forma de jogar que o Brasil deveria adotar. Imagino que o Brasil deve passar para jogar uma outra forma, com o que tem à disposição, com as características que tem as principais de seus jogadores. Portanto, para mim esse esquema seria o melhor, com o meio campo mais completo, mais físico e também que saiba jogar bola. Dois laterais que podem espetar bastante e Vini Júnior e Rodrigo atacando os espaços. Mas agora vamos mudar, que eu vou trazer como é que eu acho que deve ficar o time do Dorival, mas antes um recado especial. Recadinho especial dos nossos parceiros da Formar e Compensado, eles que fazem o compensado, o melhor compensado do Brasil, o compensado de maior qualidade do país e que atendem aí vários eventos em grandes arenas esportivas, aqueles shows que a gente tem aquele piso antiderrapante em cima dos gramados. Eles servem esse material, não prejudicam os gramados e ainda fazem você poder curtir o show ali, podendo acessar os campos das principais arenas do país. Também atende o pessoal da Fórmula 1
lá no GP de Interlagos, servindo compensados para construção de arquibancadas móveis. Eles atuam em várias áreas. Se você quer fazer sua obra, entre em contato, aqui na descrição do vídeo tem o contato deles. Você vai ter um desconto especial se você falar que você veio pelo canal Pra Jogo. E também tem o pessoal da Ritroy, tô aqui com a camisa aqui, a última que está embalada, eles mandaram umas para mim. Use Ritroy no Instagram, a Ritroy que tem uma coleção especialíssima de verão e que tá muito legal, ainda mais esse calor que a gente tá passando, né? Tá realmente insuportável. Eles têm uma coleção muito legal. Se você pegar o cupom TAPRAJOGO10, você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra. Agora vamos voltar, tem também a escalação do time do Dorival, como eu imagino que o Dorival vai montar essa seleção brasileira. Vamos lá, então, para montar o time do Dorival Júnior, o time que eu acho que vai entrar em campo, pelo menos na estreia da seleção brasileira diante da Inglaterra, né? Na sua estreia da seleção diante da Inglaterra, já coloquei o 4-3-3 aqui, porque eu imagino que o Brasil vai jogar num sistema como vem jogando ultimamente, com um centroavante de referência. Aí, começando de trás para frente, por uma dívida até de gratidão, imagino que o Rafael será o goleiro titular da seleção brasileira, pelo menos no primeiro jogo. Rafael, goleiro do São Paulo, já tem a idade avançada, 35 anos, mas é um jogador de confiança do Dorival, por isso foi convocado na primeira lista, não foi que nem o Léo Jardim, por exemplo, que veio na segunda lista. A zaga do Brasil, eu imagino que ele vá de Danilo na lateral direita e também, assim como eu, de Wendel na lateral esquerda. O lateral Danilo, que tem mais vocação defensiva, pode ser um cara também para ajudar nesse sistema defensivo, quando o Brasil tem a bola, jogando com 3 atacantes. A zaga, sem Marquinhos e sem Gabriel Magalhães, para mim seriam os titulares. Eu imagino que ele vá começar com o Murilo, que foi quem ele convocou antes, e o Beraldo, por uma questão de convocação. Gabriel Magalhães e Marquinhos foram cortados e nas vagas deles entraram o Fabrício Bruno e também o Bremer, os dois jogadores, o ex-São Paulo agora no PSG e o zagueiro do Palmeiras, acho que vão ser titulares simplesmente por uma questão lógica de convocatória. Meio campo do Brasil, eu imagino que ele vai fazer um meio campo um pouco mais móvel, com o Bruno Guimarães, com Douglas Luiz e também com Lucas Paquetá. Uma trinca de meio campo, pode ser um 4-2-3-1 inclusive, Bruno Guimarães e Douglas Luiz, com o Paquetá com um pouco mais de mobilidade, tendo na esquerda o Vini Júnior, na direita o Rodrigo e na frente o Richarlison. Talvez ele faça algumas alterações, talvez ele possa testar, por exemplo, o garoto Endrick do Palmeiras como centroavante, até também o Rafinha do Barcelona no lugar do Rodrigo como um ponta direita. Não acho que vai fugir muito disso, talvez a zaga tenha alguma mudança, talvez mesmo tendo vindo agora ele use o Bremer. Acho que o Beraldo vai acabar jogando porque também é um jogador de confiança do Dorival Júnior. Enfim, a gente vai descobrir isso, é claro, lá no final de semana, quando tem o jogo contra a Inglaterra, o primeiro dos compromissos do Brasil, e o time deve mudar bastante, o Dorival vai ter tempo para testar os jogadores. Ainda, pelas informações que a gente tem da cobertura da seleção brasileira, não tem um time montado, mas eu imagino que o Dorival Júnior vá testar, utilizar bastante seus atletas, aproveitar bem essa data FIFA que ele tem. Então é isso, pessoal, quero saber de vocês qual time você gostou mais, o que eu montei. Se você também quiser assistir o vídeo, recomendo mais uma vez, mudança de forma de jogar da seleção brasileira, tá bem interessante. Ou então, o time que o Dorival deve montar, sistema 4-3-3, mantendo as características da seleção brasileira. O que você prefere e qual seria o seu time titular? Quero que você deixe aqui nos comentários. E não se esquece, né, claro, curte aqui o vídeo, segue nossa página no YouTube e também nas outras redes sociais, todas elas estão aqui no nosso Linktree, na descrição do vídeo aqui embaixo. Espero o debate com vocês, tá bem legal essa conversa que a gente tem tido sempre. Espero a participação de vocês cada vez mais aqui nos vídeos do Pra Jogo, combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.